Boa noite, tudo bem? Se você tem uma Bíblia aí com você, eu queria te convidar a abrir em Tiago, no capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 13. Diz assim: Alguém entre vós está aflito? Ore. Alguém está contente? Cante louvores. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, será perdoado. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Elias era humano e frágil como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Essa é a palavra do Senhor, amém? Eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre a eficácia na oração, sobre oração eficaz. Quando eu penso sobre o tema que foi colocado para esses encontros, eu penso que ousadia é muito mais do que uma simples coragem humana. O texto base que os irmãos estão usando, Efésios capítulo 3, versículo 12, que fala aqui sobre o eterno propósito de Deus. E por causa desse eterno propósito, nós temos ousadia e acesso pela fé que temos nele. Por que Paulo, a partir desse texto, por que Paulo tinha ousadia? Porque ele tinha compreensão de um propósito eterno. Por causa do propósito eterno, ele tinha ousadia. Mas ele não tinha só ousadia. Ele não era só uma pessoa corajosa porque ele conheceu o propósito eterno de Deus, mas ele também tinha acesso. Essa passagem, essa expressão, ela parece ter uma ligação muito forte com Hebreus, e nós vamos chegar lá em algum momento hoje. Mas o fato é que você e eu, por causa daquilo que o Senhor Jesus fez na cruz, nós temos acesso a Deus, amém? E nós podemos ter ousadia nesse acesso. Mas muitas vezes a gente pode pensar que essa ousadia é simplesmente uma ousadia de gritar, uma ousadia de falar coisas diferentes. Mas na verdade, essa ousadia tem a ver com a capacidade que existe do resultado da oração. A oração, basicamente, ela vai ter sempre na nossa vida 2 dimensões, bem simples. Ela vai ter a dimensão que tem mais a ver com a sua comunhão, o seu relacionamento com Jesus, sua intimidade com Jesus. Mas existe um outro aspecto da oração, que é a capacidade que existe nela de transformar o mundo ao nosso redor. Então, quando eu falo sobre eficácia na oração, eu estou falando sobre isso. Será que nós temos um tipo de ousadia que é eficaz? Ou a gente só grita, ou a gente só fala algumas palavras, mas a gente de fato não consegue gerar mudança ao nosso redor? Porque a passagem aqui que eu estou usando de base, ela tem uma história do Antigo Testamento por detrás. O apóstolo, ou o mestre, por assim dizer, Tiago, ele está usando a história de Elias. Quando Elias profetiza que vai ter chuva, e depois ele começa a orar por essa chuva, e ele então
recebe resposta da sua oração. E esse é o sentido aqui que Tiago está falando sobre eficácia. Quando ele diz que a súplica ou a oração do justo é muito eficaz, esse eficaz significa gera resultado. Ora, como nós podemos medir se nossas orações são eficazes? Se tem resposta. Se tem resposta. Entende? Você pode ter muita oração e nenhuma resposta. Se você tem muita oração e nenhuma resposta, e veja, eu não estou falando aqui da dimensão da intimidade com Jesus, ok? Porque quando nós temos intimidade com Jesus, nós não queremos nenhuma, entre aspas, resposta, além do próprio Jesus e a comunhão com Ele. Mas quando nós estamos pensando nesse outro aspecto, ligado com a intercessão, ligado com um clamor diante de Deus, como eu posso saber que a minha oração é eficaz? Ora, se ela é respondida. De maneira que você pode medir claramente se você está orando de forma eficaz. Eu quero dar um testemunho, antes de pregar, sobre oração eficaz. Eu deveria de estar vindo de Camboriú nesse momento, mas eu não estou vindo de Camboriú nesse momento. Eu deveria de estar de férias. As minhas férias foram interrompidas por um telefonema. Há um mês atrás, eu e minha esposa, nós tivemos a graça de adotar 2 crianças. E nós, foi um negócio de Deus demais. Eu estava na África do Sul, no momento que a gente recebeu a informação que tinha essa porta aberta para nós. Eu estava, durante uma aula, eu estava ouvindo uma ministração, e o pastor estava ministrando sobre o anjo da igreja em Apocalipse. E o meu nome é Ângelo, e o termo anjo em grego é ângelo. Então o pastor estava brincando comigo, o Ângelo, o anjo da igreja, brincando comigo do púlpito, ele brincou comigo mais de uma vez. Era um ambiente informal de líderes. E minha esposa me liga e diz: meu bem, tem 2 meninos, uma porta aberta para a gente adotar 2 gêmeos. É mesmo? Qual o nome? Gabriel e Miguel. Na hora do ministrar, eu fui lá para o fundo da igreja para ouvir, eu acho que é de Deus esse negócio. Fora que assim, no meu passado eu tive muita experiência com Jesus por causa do meu nome, e experiência com os anjos, coisa louca. Eu sou desses que tem essas coisas, que tem essas visões e fala em língua, sabe essas pessoas desse jeito? Eu sou mesmo. Você não gosta, tranquilo, cada um na sua, eu sou desse jeito. E nós estamos com eles há 1 mês. E eu recebo uma ligação antes de ontem. O juiz da cidade de Montemor decidiu que eles tinham que voltar para o orfanato. Você consegue imaginar o que eu senti? O meu mundo acabou. Porque demora muito tempo para a criança começar a chamar você de pai. Eles ficaram tio, pai. Agora que tinha pegado no tranco, eles começaram a me chamar de pai e minha esposa de mãe. E eu fiz todas as perguntas possíveis para a menina do fórum que ligou. Falou: não tem jeito, eles têm que voltar. Por causa de uma questão de um processo, é uma história longa. Eu só estava em Camboriú porque eu tinha conversado com irmãos de uma base missionária, eu ia dar uma aula, então eles pagaram minha gasolina, eu usei disso para ir para a mesma cidade que teria escola, para passar uns dias na praia com meus filhos, e ao fim disso eu ia dar aula. Eu pedi para adiantar a aula, dei a aula, entrei no carro, mas aí eu vim para cá, eu vim chorando. Mas deixa eu contar o contexto por detrás disso. 2 dias antes da ligação, eu estou fazendo devocional de um jeito bem diferente, que eu inventei, minha leitura bíblica de um jeito diferente. E, resumindo, 3 dias antes da ligação, 3 dias antes, eu li Jó capítulo 1, e no outro dia Jó capítulo 2. Jó capítulo 1, ele fala assim,
Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu parei e olhei aquilo, falei, Deus, isso aqui é muito forte. Essas discussão de se Deus envia mal contra as pessoas ou não, você lê Jó, você fica assim, rapaz, é Deus, é o diabo, é a circunstância, não importa. O Jó falou, bendito seja o nome, ele adorou a Deus diante daquela tragédia. Eu fiquei assim, meu Deus, Jó, não é para menos que Deus falou, olha só, meu servo Jó, o cara é bom mesmo. Quando eu recebi a ligação, eu pensei assim, nossa, eu vou para o banheiro, vou ligar o chuveiro, para poder chorar alto, para as crianças não ouvir. Porque a gente decidiu que não ia contar para elas, até a gente ter certeza exatamente do que ia acontecer. Não ia contar, por exemplo, antes, no carro, nada disso. Então eu entrei no chuveiro e eu comecei a chorar. Mas, gente, eu não tenho filho. Meus primeiros filhos. Um monte de coisa. E eu senti o Espírito Santo falando comigo, você sabe que esse negócio é eu, né? Porque não tem nada fora do meu controle, né? Então. Aí estava o pastor peladão no banho, o pastor teve que falar, nu saí do ventre, nu eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Eu falei, Deus, eu não vou criar uma falsa imagem de você, pensando que você está fazendo mal contra mim, ou qualquer coisa assim, ou pensando que você não está no controle, que o diabo tomou conta. Não, eu sei que o diabo não toca na minha vida. É você. E eu orei, Senhor, se eu nunca mais ver essas crianças, porque o Senhor decretou que a minha história ia ser assim, bendito seja o nome do Senhor. E vai ser assim, Senhor. Ok, entramos no carro, dei a aula e viemos para casa. Acordei ontem de manhã, eu sentei na cama, a gente chegou, acho que era 5 da manhã em casa, eu dormi acho que até umas 10, 11. Eu sentei do lado da cama, não tinha ninguém, o pessoal estava tudo na sala, e eu aquietei. Falei, Espírito Santo, agora eu vou olhar para você, eu vou fixar os olhos em você aqui. Eu não sei o que você está fazendo, mas eu quero entender. E seja o que for que você estiver fazendo, eu quero cooperar, eu não quero lutar contra. Eu aquietei. Eu fiquei, no meu coração, olhando para Jesus. E eu senti Ele tirando todo o desejo do meu coração de ter meus filhos, e ter, meu sonho. E eu senti Ele só colocando assim, olha para as crianças, olha para os 2 meninos. O que essa situação diz sobre eles? Eu fiquei quieto e só vi aquele versículo assim, Deus é pai de órfãos e juiz de viúvas na sua morada. Esse versículo fala sobre justiça. Falei, Deus, isso tem a ver com justiça. Eu orei. Deus, faz justiça em relação a esses meninos. Não tem a ver comigo. Tem a ver com 2 órfãos que precisam de família. Não tem a ver com eu ser pai e minha esposa ser mãe. E orei mais uma coisa. Deus, faz rápida justiça. Ok? Acordei, levantei, peguei as crianças e fui para o parquinho brincar com elas, com aquela sensação de sou pai ilegal, sou tudo errado dentro de mim, e não podendo falar para elas, porque a gente ia falar com um psicólogo junto. Voltou para casa, o Ezequiel, nosso baterista, foi lá em casa para a gente conversar, para a gente ter comunhão, e eu não tinha contado para ele, mas algumas pessoas já sabiam. Minha esposa me chama, isso já era metade da tarde de ontem. Fala, meu bem, o juiz mudou a decisão. Eu fui conversar com um irmão da nossa comunidade, que é advogado, a gente acionou ele e falou assim, em 14 anos, eu nunca vi isso acontecer. Por quê? Porque tem o papel do juiz dizendo,
que era para voltar para o abrigo. E tem um outro papel do juiz dizendo, no nosso português, eu estava errado. E isso nunca aconteceu, pelo menos na nossa região e com o nosso pessoal lá. Eu não gritei. A ousadia estava em orar aquilo que Deus queria. Estava quase em silêncio, na verdade, orando no meu quarto. Mas houve um resultado. Como eu posso medir se Deus me ouviu? Resultado. Oração eficaz tem a ver com os resultados que a sua oração gera. Eu quero falar com você sobre isso, usando essa passagem aqui. Essa passagem de Tiago. Ele fala uma série de coisas, ele fala sobre a oração da fé, ele fala da eficácia, ele fala da súplica do justo, ele fala do fervor em oração, ele fala que Elias era homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Então eu quero falar com você de pelo menos 10 dimensões de uma oração eficaz. Imagina que a oração eficaz é como um diamante. Então, tem vários lados. Ou seja, 10 dimensões da oração eficaz. 10 dimensões que você precisa abraçar na sua vida para que a sua oração gere resultados. Bob Sorg tem uma frase muito interessante que eu gosto, que fala assim: eu não oro para que a minha vida dê certo, eu faço a minha vida dar certo para que eu possa orar. Eu gosto muito dessa frase. Por quê? Porque a gente fica orando para que a nossa vida dê certo, só que na verdade nós deveríamos de ter um estilo de vida correto na palavra que nos habilite a orar com eficácia. A oração não é um adendo, a oração não é um perfume que eu lanço em cima de um monte de esforço humano. Não. A oração é esse poder que Deus nos deu, esse acesso que Deus nos deu para mudar o mundo ao nosso redor. A questão é se nós estamos na posição correta para que quando a gente abre a boca, Deus assine embaixo daquilo que a gente está orando. Então isso é oração eficaz. É quando Deus está assinando embaixo, é quando Deus está movendo, é quando Deus está respondendo e respondendo rápido aquilo que você está orando. 10 dimensões então da oração eficaz. Vamos começar. O que ele fala aqui? Ele começa falando da oração da fé. Então qual é a primeira dimensão? A primeira dimensão da oração é fé. É possível orar sem fé, e muito, porque isso é a essência da religiosidade. É você achar que o alvo da oração é orar. Sabe aquele povo que gosta de um devocional porque ele sai bem depois de fazer devocional? Não porque Deus falou com ele, não porque ele ouviu a palavra de Deus, não porque ele meditou na Bíblia, mas é porque ele relaxa ficando quieto. É porque ele acha que a oração é um fim em si mesma nesse sentido e ele sai bem, mas não. A gente pode ter horas e horas e horas de oração incrédula, simplesmente porque a gente quer repetir uma tradição. Ora, nós temos as religiões por aí que fazem isso. Você acha que essa dinâmica carnal não pode acontecer no cristianismo também? É possível sim ter oração incrédula. Entende? Porque geralmente a gente pensa que a incredulidade nos leva a não orar, mas tem um tipo de incredulidade que mesmo orando, você não está crendo. Por quê? Porque você quer apenas a experiência do ato de orar, como por exemplo os religiosos fariseus, que na Bíblia a recompensa que eles tinham não era a resposta de oração, mas serem vistos pelos homens porque estavam orando. Então é possível sim você ter isso. A oração de fé, a dimensão da fé na oração, ela basicamente vai se conectar em 3 áreas quando você ora. Em primeiro lugar, a sua fé tem a ver com confiar que Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra, e por isso Jesus pode mudar qualquer situação, amém? Essa é a primeira realidade que a fé tem que se apegar. Jesus está assentado no trono. Sabe o que isso significa? Se Jesus está no trono, você tem que parar de orar essa oração que eu vou falar agora. Se eu te escandalizar, tranquilo, já perdoa.
É tipo assim: Deus, entra com providência nessa situação. Vamos pensar aqui. Se Deus tem que entrar com providência na situação, é sinal que ele estava fora, né? Ele não estava inserido na situação. Já pensou Jó orando? Ó Deus, entra com provisão nessa situação. Não, mas sou eu que estou causando. Deus está no trono e não tem nada acontecendo agora que não seja o que Ele decretou. Nós não oramos para que Deus entre nas circunstâncias, mas nós oramos porque Ele já está nela, e nós queremos cooperar nela, fazendo aquilo que é a vontade dEle. Deus não está fora, Deus não está fora do controle, Deus não está ausente, não. Ele está governando, e porque Ele está governando no trono, é que nós oramos. Porque Ele tem o controle, nós oramos. Quer dizer então que, por exemplo, se Deus está no trono e acontece uma situação má, eu devo ficar parado, inerte, porque Deus está no trono, então Ele está governando, então Ele decretou o mal. Não, meu querido, a questão é a seguinte: não importa o que esteja acontecendo, Deus pode decretar uma situação difícil na sua vida, exatamente para você reagir contra ela, e treinar você em intercessão. Foi muito para sua cabeça? Tranquilo, toquei-me em frente. Nós também confiamos que o sangue de Jesus nos autoriza, mesmo a gente sendo fraco, mesmo a gente sendo pequeno, mesmo a gente tendo tantos defeitos, o sangue de Jesus nos autoriza a acessar a presença de Deus e orar com ousadia. Então nós primeiro confiamos na autoridade de Jesus. Jesus pode fazer o que Ele quiser. Mas segundo, nós confiamos no sangue de Jesus. Nós acessamos a presença de Deus e Ele nos aceita, não porque a gente é perfeito, mas porque seu sangue é perfeito e fez uma redenção perfeita que nos permite entrar na sua presença, amém? E em terceiro lugar, nós confiamos que Deus quer o melhor para nós e que vai agir por meio do seu Espírito. Em Lucas capítulo 11, versículo 9 diz: por isso eu digo a vocês, peçam e será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, quem busca encontra, e quem bate a porta será aberta. E agora Jesus vai dar a lógica de por que você deve fazer isso. Quem de vocês, sendo um pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ou se vocês são maus, sabem, e vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Ou seja, porque ele fala, você que é mau, primeiro ele começa falando que você é mau, meio ofensivo, né? Não gostei de que me chamou de mau, mas ele chamou os discípulos, você está incluso. Vocês que são maus, gostam de dar coisa boa para os filhos. Deus que é seu pai, vai querer te dar uma coisa ruim? Não. Ah, Deus me dá um carro. Eu estou falando do Espírito Santo, é melhor que um carro. Ele vai te dar tudo o que você quer, mas tudo o que você precisa é o Espírito. Você percebe que ele fala, vai dar uma cobra? Vai dar um escorpião? Vai dar uma pedra? Não, não vai dar uma coisa ruim, vai dar o Espírito Santo. E esse versículo me diz algo muito interessante. Sabe quando você está numa reunião buscando mais da presença de Deus, tem gente que tem medo de receber um demônio. Sabe, ele está buscando o enchimento do Espírito Santo e tem medo que venha uma coisa ruim. Meu irmão, se o teu filho te pedisse um peixe, você ia dar uma cobra para ele? Por que você acha que você, numa reunião pedindo o Espírito Santo, vai receber um demônio? Você acha que o pai é mau? Ele quer o seu bem. Então nós confiamos. A oração da fé, a dimensão da fé, tem a ver com confiar que Jesus tem toda a autoridade, que o seu sangue nos dá acesso e que o Pai nos quer bem e por isso vai nos dar o seu Espírito, amém? Então a primeira dimensão da oração eficaz é a fé. Em Marcos 11, versículo 24 diz, por isso digo a vocês que tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim será com vocês. A segunda dimensão da oração eficaz, bons relacionamentos.
bons relacionamentos. No contexto aqui, Tiago fala sobre confessarmos os pecados uns aos outros. No contexto da oração eficaz, ele fala de confessarmos os pecados uns aos outros. Você precisa confessar os seus pecados não somente a Deus, mas a outra pessoa também. E geralmente, o contexto que está aqui, geralmente esses pecados têm a ver com pecados que você cometeu contra outra pessoa. Então confessar não é só dizer, eu pequei, tipo um pecado fora daqui. Mas é você admitir para a pessoa que você pecou contra ela. É abandonar a arrogância, é admitir que você errou também. Ou seja, você precisa de relacionamentos profundos, relacionamentos reais, para poder confessar seus pecados, tanto pecados que você cometeu individualmente, quanto pecados que você cometeu contra uma pessoa especificamente falando. Se você ler em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, diz assim: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. O que está dizendo? Irmão, está dizendo que se você não lava a louça em casa, Deus não ouve sua oração. Entendeu, irmão? Está dizendo que se você não brinca com os meninos em casa, Deus não ouve sua oração. Está dizendo que se você não lidera a sua família, Deus não ouve sua oração. Se você não vive a vida comum do lar, sua oração é interrompida. Isso pode ser tanto em Deus não ouve sua oração interrompida, acho que nesse sentido, como pode ser também que a própria vitalidade de querer orar morre no seu coração. Então, se nós queremos um movimento de oração intenso, nós vamos precisar ter um movimento de famílias intenso ao mesmo tempo. Porque a oração eficaz só acontece com famílias que estão em ordem. A família que não está em ordem, os maridos e, óbvio, as esposas também, não vão conseguir orar com eficácia. Ah, por que Deus não está ouvindo minha oração? Será que eu estou orando pouco? Quem sabe você podia lavar uma louça? Quem sabe você podia tirar o lixo? Né? Você podia calar a boca, você podia ser menos grosso, você podia esperar e não interromper enquanto ela fala, né? Sei lá, vai que Deus está falando com você. Mateus 5, versículo 22 diz: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. A passagem aqui está falando sobre oferta, culto, adoração. Percebe o que ele está dizendo? Se você está indo ministrar a Deus, adorar a Deus, oferecer a Deus algo, porque a gente pensa muito em oferta de grana, mas é oferta de adoração como um todo. Se você está indo adorar a Deus, e no caminho de ir adorar a Deus, você lembra que você tem um irmão que tem algo que tem contra você. Você deve ir lá resolver. Por quê? Simples. Relacionamento precede culto. Se você não está andando em relacionamentos saudáveis, não espere que o seu culto está sendo eficaz. Não espere que a sua oração está sendo eficaz. Então a segunda dimensão da oração eficaz é uma oração que acontece em bons relacionamentos, que acontece no contexto de relacionamentos saudáveis. Tem gente que pensa que gente que ora demais é antissocial, já viu isso? Não, ele ora muito, ele não gosta de relacionamentos. Não ora nada. Quanto mais você ora, mais você consegue ver a graça de Deus nas outras pessoas, mais você sente o amor de Deus por outras pessoas, mais você vai querer relacionar com outras pessoas. O relacionamento precede o culto, então essa é a segunda dimensão, bons relacionamentos. A terceira dimensão de uma oração eficaz, santidade. Aqui, você está em Tiago, e é muito importante a igreja diferenciar Tiago de Paulo, e a linguagem dos dois. Tiago fala que a súplica do justo é muito eficaz. Não diz que a súplica do justificado é muito eficaz. Porque Paulo tem essa linguagem de justificação muito forte. Só que quando Paulo está falando de justificação, de justo, justiça, o que Paulo basicamente está querendo dizer é o seguinte:
que quando nós somos justificados, nós passamos a ser considerados justos diante de Deus. Mas a linguagem de Tiago não é essa. Quando Tiago fala justo, não é sinônimo de alguém que foi justificado pela fé. O sentido aqui de justo é alguém que anda na justiça, que anda na retidão. Ou seja, a oração de alguém que anda em retidão é eficaz. Elias era frágil e humano, mas ele andava na justiça. E é basicamente isso que o livro de Provérbios desenvolve intensamente sobre como é o justo. E Tiago está ecoando todo esse entendimento do Antigo Testamento sobre o justo. Então é esse tipo de pessoa que isso reporta lá a Abraão, que Deus fala, ele é profeta e vai interceder por vocês. Reporta lá a ele, dizendo, a súplica do justo é muito eficaz. Se você não está andando em justiça, se você não está andando em santidade, não espere obter respostas. Talvez você ache que eu estou exagerando, que é legalismo. Tudo bem? Irmão João, o que o senhor acha? Bom, 1 João, capítulo 3, versículo 22. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Vou repetir. E aquilo que pedimos, dele recebemos, oração eficaz. Por que causa? Guardamos os seus mandamentos. Por que será que eu não recebo muita coisa? Bom, deixa eu falar, deixa eu ser claro. Tem gente que não está recebendo nada porque também nem começou a pedir. Tá? Assim, antes de ter oração eficaz, tem que começar a ter oração. Tá? Daí você ora, aí você vê que está errado, aí você muda a sua vida. Então tem esse primeiro nível, né? Que assim, nossa, sabe que a Bíblia diz que Deus ouve oração. A Bíblia não diz que Deus ouve reclamação. Então tem gente que fica, né? Ah, minha vida está ruim, as coisas estão ruins, Deus não muda nada. Não vai mudar mesmo. Enquanto você não abrir a boca e começar a falar com Ele, não vai acontecer nada. Então você precisa começar a orar. Aí depois que você ora, aí você começa a orar errado. Glória a Deus. Começou a orar errado, tá bom. Por quê? Porque pelo menos está orando. Tem oportunidade de aprender a orar certo, né? Então assim, para algumas pessoas aqui, talvez você não precisa de uma oração eficaz ainda. Você precisa só da oração. Aí depois você começa a orar certo. Você primeiro começa a orar errado, que Deus curte você orando errado. Por quê? Porque é melhor você orando errado do que não orando. Beleza? Tranquilo? Mas depois que você começar a orar, aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. 1 João 3, 22. É óbvio, é claro, é objetivo na Bíblia. Que a oração do justo é aquele que anda na obediência à Torá. É aquele que obedece os mandamentos de Deus. Ou seja, a oração não é um substituto para a obediência. Se você ora muito, jejua muito, isso não te autoriza a ser desonesto, a ter alguma imoralidade na sua vida, a tratar mal as pessoas ao seu redor, porque afinal você ora longas horas. Isso é a mentalidade carnal que quer compensar, entende? Tem gente que pode vir a pensar isso, não, porque eu oro muitas horas, porque eu jejuo muitos dias. Então, sabe, eu sou uma pessoa, e assim, deixa eu dar uma pausa. Não é que pode ter, é que eu conheço gente que era assim, ok? E a gente quebrou o pau, e estamos bem hoje. Mas tinha isso. Eu tinha uma pessoa próxima a mim, que por quê? Era o líder. Líder sempre recebe a oferta dos outros, não é? Dízimo e tal, porque ele é o pastor. Então não tinha sentido essa pessoa, ela na cabeça dela, né? Ofertar para os outros e dizimar para os outros, porque ela era a pessoa que recebia. Olha, te colocaram num patamar que você não é mais cristão agora. Está num outro nível. E sabe, porque gastava muitas horas de oração, muitas horas no ministério da palavra. Não, eu posso compensar um pouco aqui, fazendo certas coisas. Porque afinal cansa muito o ministério. Velho.
Não, de jeito nenhum. Oração e obediência não são sinônimos. Você tem que obedecer a Deus orando, mas oração não é guardar mandamento. Você ora e é empoderado com a graça para obedecer, mas oração não substitui obediência. Colocando nas palavras de uma pessoa mais importante que eu, um rapaz chamado Isaías, no capítulo 59 do seu livro, ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o vosso Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Se você está em pecado, você não vai ser ouvido. Você precisa de arrependimento de pecados para ter uma oração eficaz. Talvez você não parou para prestar atenção ainda nisso. Quais foram as últimas orações que Deus respondeu para você? Será que o motivo não é porque você não tem feito a súplica do justo? Você tem suplicado, mas não andado na justiça? Em João 14, 21 diz: aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, a oração, ela é um relacionamento com Deus. Amém? Se eu relaciono com Deus, eu só posso relacionar com Deus em qual base? Amor. Relacionamento com Deus é meu amor se expressando a Deus. Mas espera aí. A oração é um relacionamento. Relacionamento é amor. Se eu não guardo o mandamento, de acordo com essa passagem aqui, eu não amo. Se eu não amo, então quer dizer que eu não relaciono. Se eu não relaciono, quer dizer que eu não oro. Você pode, entre aspas, rezar. Rezar aqui no sentido pejorativo, né? Não é falando contra a Igreja Católica, não. Mas entende? Quando você repete várias palavras sem meditar no sentido delas, você pode estar fazendo isso. Já fui em reunião de oração assim: Senhor meu Deus, meu Pai, 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 meu Deus, vai abençoando agora, vai tocando agora. Eu digo: meu Deus, esse cara não está pensando em nada do que ele está orando, porque não dá para oxigenar o cérebro. Sei eu que nasci de novo em lar não pentecostal, mas ultra pentecostal. Fiz PhD nesse tipo de oração. Dá para ficar tonto no meio da vigília. Caiu no espírito? Não era. Faltou oxigenação. Que eu estou ligado, eu já fiz. A quarta dimensão da oração é o fervor. Porque Tiago diz que Elias orou com fervor para que não chovesse, e depois orou com fervor para que chovesse. Então, a gente precisa muito entender o que é oração fervorosa. Por quê? Porque o fato da oração, de palavra fervor, em português, ter uma relação com a palavra fervura e ebulição, aí, né, eu tenho um amigo bem conhecido aí no Brasil, um pregador que fala: avivamento é quando estoura a tampa da chaleira e o fundo cai. Digo: uma maravilha, eu gosto, eu acho bonito essas coisas. Mas não é. Assim, tá. Se a metáfora significa alguma coisa boa, é. Mas é que geralmente a gente pensa numa chaleira fervendo, a gente pensa o quê? É aquele barulho, né? Fervor não é barulho. Assim, fervura pode fazer barulho, ok? Mas o termo grego que está sendo usado aqui para o fervor de Elias não é barulho. A oração fervorosa significa que eu estou engajado com o coração de Deus. Colocando de uma maneira mais prática, significa foco e concentração em Deus.
sua mente não está dispersa, sua mente está focada. Quer um exemplo de fervor nesse sentido? Quantas mães já fizeram assim, tipo, você está no supermercado, e aí seu filho, ele está fazendo aquela introdução ao encapetamento. Sabe? Mãe me dá, porque, né, eu sabia que isso existia, mas agora eu estou provando isso. Porque você para o carro na frente do supermercado, você já falou em casa, mas você fala de novo. Lembra que a gente falou em casa? Não é para pedir nada. Sim, eles entram e começam a pedir. Mas você não falou há 1 minuto atrás que não ia pedir? E aí começa o encapetamento, não é? Aí você tem a oração fervorosa da mãe, que é... Você acha que a mãe está dispersa nessa hora? Ela está extremamente focada na criança. Menino! Ela pode não estar gritando, mas ela está fervorosa. Ela está... Isso é fervor, entendeu? Porque passa a mensagem na hora. Eu já entendi isso aí. Um amigo meu mandou uma foto para mim explicando como que cria filhos. É só fazer assim, ó. 90% do tempo é só você arregalar os olhos assim, com cara de raiva e quieto. Enquanto o vizinho não está olhando, aí cria filho. É assim que cria filho. Você não fez nada, você não gritou nada. Você só o quê? Intensificou, né? Você está presente ali, né? Pronto. Então a mãe chega, menino, ela nem grita, só sai no meio do dente assim, ó. Eu falei, eu não vi de nada. Né? E a graça de medo vem. Então, isso é um exemplo de fervor. Fervor não é gritar. Fervor é uma intensidade, um foco. Sabe o raio laser? Por que o raio laser é poderoso? Porque ele é extremamente focado em um ponto só. Oração fervorosa, o sentido grego aqui, é oração persistente. Porque Elias, ele continuou orando até que a resposta viesse. Esse é o sentido de fervor. Oração fervorosa não é sinônimo de oração barulhenta. Você pode fazer barulho e estar com o seu espírito desconectado da oração que você está fazendo. Talvez você pense assim, ele é contra barulho. Gente, eu sou italiano. Eu me movo por barulho e por braços. Se segurar meus braços, eu fico mudo, mas eu grito e mexo os braços todo o tempo. Então, o meu negócio é com barulho, eu grito, eu gosto. Mas vamos lá. Você pode muito bem desenvolver uma religião barulhenta e vazia. A gente gritar muito, falar muito, mas não ser focado em Deus. Logo não tem resultado. É só o próprio ato de fazer barulho. É possível sim que quando você vai estar focado, você pode estar tão focado que você clama, que você é intenso, que você faz barulho, sim, com certeza. Mas isso não é o próprio sinônimo ou fato da intensidade. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12, diz: Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. A oração de Ana, e que se você for até o fim do capítulo, ela recebeu um filho, Deus ouviu a oração dela. Ou seja, a oração de Ana foi eficaz, ela recebeu Samuel, mas ela não falou praticamente uma palavra. Por quê? Porque ela estava tão imersa na realidade em Deus e do clamor dela, que só os lábios se moviam. Não sei se é uma oração tipo da minha avó. Minha avó e as vós, na verdade, elas têm uma oração que é a oração do S. Os irmãos já viram a oração do S? Eu fico olhando para as pessoas, por que ela só tem S na oração? Vocês já viram isso? A avó de vocês ora assim? Minha avó também. Eu não sei se era assim que Ana estava orando, mas o fato é que era tão intenso que se movia a boca, mas não se ouvia. É um exemplo de fervor. Nossa oração não depende do que nós estamos sentindo. Sabe, tem gente que acha que o fervor é sentir a presença de Deus. Não é. Na verdade, tem gente que não ora porque não está sentindo a presença de Deus. Querido, mesmo que você não sinta a presença de Deus,
eu tenho uma promessa para você. Deus está sentindo a tua presença. Amém? Isso é o que importa. Sentindo ou não sentindo, continua orando. Deus está ouvindo. A promessa é que Deus ouve, e a prova que Deus ouve não é a sensação que você tem nas suas emoções, mas é a resposta que vem da própria oração. Elias era homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. A quinta dimensão. Dimensão fica uma palavra meio doida, né? Eu devia ter pensado em outra. Eu estou me sentindo meio espacial, de outra dimensão. Mas eu curto. Quinta dimensão, a vontade de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 14, diz assim: esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Oração eficaz. A questão é que essa passagem aqui de 1 João, muito conhecida de vocês, certamente, eu acho que os cristãos não entendem essa passagem. Bom, pelo menos muitos dos que eu encontrei na minha caminhada com Jesus. Porque eles oram, e eles falam assim, vamos orar. E se for da vontade de Deus, Deus ouve. Ou, se for da vontade de Deus, Deus responde. Já ouviu alguém falar assim? Né? Não disse que foi você. Mas, já orou assim? Né? Ou melhor, já pensou assim? Não, a Bíblia diz que se nós orarmos algo segundo sua vontade, Ele nos ouve. Então eu vou orar, se for da vontade dele, Ele me ouve. Só que a passagem não está dizendo isso. A passagem não está dizendo que a oração é uma loteria, que você joga um pedido lá, e vai que é a vontade de Deus, Deus responde. Não é isso. Inclusive, como é que você vai para saber isso? É só você olhar onde é que está a vírgula. Tá? Algumas Bíblias podem ter a vírgula no lugar errado. Aí tem que ver sua tradução. Mas a tradução correta é assim: esta é a confiança que temos para com Ele. 2 pontos. Que se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, vírgula, Ele nos ouve. Essa é a maneira certa do português. Se sua Bíblia tem a vírgula em outro lugar, do tipo assim, se pedirmos alguma coisa, vírgula, segundo sua vontade, Ele nos ouve, está errado. Qual o sentido do texto? O sentido do texto é: descubra a vontade de Deus e ore ela. Não é lance sua oração como se fosse uma loteria e vai que é da vontade de Deus, Ele ouve. Não. Ai, como que eu faço para descobrir a vontade de Deus? Eu tenho que ser uma pessoa que ora em línguas muitas horas. Eu tenho que ser uma pessoa assim, que medita muito tempo. Que fica em silêncio muitas horas. Não, lê o livrinho. Esse aqui, ó. Está aqui a vontade de Deus, aqui, ó. Se orarmos algo segundo, olha aqui, ó, esse livro aqui, ó, segundo sua vontade, essa vontade aqui, ó. A vontade de Deus não é um mistério que ninguém sabe. E mesmo a parte que era mistério, Paulo diz em Efésios, Deus revelou. Então, está tudo revelado. É aqui, ó. Você precisa entender o coração de Deus nas Escrituras e orar isso. Porque se você orar a vontade de Deus nas Escrituras, Ele ouve. Amém? Não é uma loteria. Deus está dizendo que Ele quer te ouvir. Mas você precisa usar a linguagem dele, colocando em outras palavras, bem de um jeito bem positivo. A Bíblia é um cheque em branco. Ore a Bíblia. Se você orar a Bíblia, você está orando a vontade de Deus. Isso aqui, essa frase é um seminário inteiro de várias horas. Então só joguei. Um dia nós continuamos essa conversa sobre orar a vontade de Deus e orar a Bíblia e tudo mais. Porque né, vai que o cara vai começar a orar crônica. Deus, eu oro agora. Adão, Sete, Enos, Quenaã, Melael. Não é orar isso. Né? Eu acho que isso não é uma oração. É você pegar as orações da Bíblia e orar as orações da Bíblia e os princípios e verdades da Bíblia e as promessas da Bíblia no contexto certo, né? Para então você
orar de maneira correta. Então essa é a quinta dimensão, a vontade de Deus, orar a vontade de Deus. A sexta dimensão da oração eficaz, o nome de Jesus. Parece óbvio, mas a gente tem que falar. Orar em nome de Jesus não é falar o nome de Jesus no fim da oração. Vou repetir. Orar em nome de Jesus não é falar Jesus, ou em nome de Jesus, no fim da oração. Quer um exemplo? Deus, eu oro agora em nome de Jesus para que todos esses irmãos aqui desapareçam agora. Olha, não aconteceu. O cara ora pela esposa de Deus, em nome de Jesus eu oro agora para que essa mulher morra, Senhor. Não é que os irmãos jamais pensaram em divórcio, mas no assassinato já. Então, por que essa oração não é ouvida? Porque ela não é em nome de Jesus. Colocando de uma maneira mais clara, o brasileiro, ele gosta de uma mandinga, ele gosta de uma macumba. Então ele acha que se ele falar Jesus no fim da oração, dá uma energizada, entendeu? E às vezes tem um jeito que fala, né? Você pode falar em o nome, né? Em o nome, né? Que é um negócio engraçado. Por que é em o nome? Em o nome de Jesus. Ou se não, em nome de Jesus. Olha, essa aí é mais forte, né? Em nome de Jesus. Aí o demônio sai mais rápido. Não é isso. Qual o sentido de um em nome de Jesus? Quando é tão simples. É como quando você tem uma autorização de alguém e você vai, no nome dela, fazer algo, né? Então, significa que você ora representando Jesus, né? Diante das pessoas e também diante do trono de Deus. Em que sentido? Você está pedindo algo como Jesus. Se Jesus estivesse no seu lugar, ele estaria pedindo daquele jeito. E você não está apenas pedindo do jeito que Jesus pediria, e pedindo aquilo que Jesus pediria, mas você também está pedindo para que Jesus fique mais famoso, seja mais glorificado com a resposta da oração. Aí é em nome de Jesus. É quando você foca na glória de Jesus, na honra de Jesus, na fama de Jesus, motivado com as motivações de Jesus, no caráter de Jesus, na intenção de Jesus, e aí você ora. Porque se falar o nome de Jesus no fim da oração, é o que fizesse a oração dar certo. Já parou para pensar que Jesus nunca orou em nome dele? Ele só orou? Tranquilo, toca em frente, né? E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso eu farei. Olha o que ele fala no fim da frase. A fim de que meu Pai seja glorificado. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. João 14, do 13 ao 14. É pedir em nome de Jesus, por quê? Porque tudo que Jesus fez foi para dar glória ao Pai. Não é uma macumba que eu falo o nome de Jesus, e aí dá uma, sabe? Aí fala o nome de Jesus, agora sim, abriu as portas, ok. E se falar Jesus? Não é porque Jesus dá certo, e Jesus? Você acha que é brincadeira? Mas tem gente que fica nessa viagem, e acha que agora falar Yeshua tem mais energia que falar Jesus. Tem mais poder. Eu falo Yeshua porque é o nome de Jesus em hebraico, acho legal, né? Jesus veio de lá, acho bonito. Mas não é que está mais perto de Deus porque falou Yeshua. E pensar que o nome de Jesus, na verdade, Yeshua, é a mesma coisa que Josué. Já pensou se o cara falar em nome de Josué no meio do culto? Já vai dar problema, né? Rapaz, o irmão está endemoniado. Então não tem a ver com uma palavra que você fala no fim. Claro que é maravilhoso quando você faz isso. É maravilhoso quando você fala o nome de Jesus enquanto você está orando. Mas que o seu coração esteja conectado com suas palavras para a glória dele. Amém?
Sétima dimensão, motivos puros. Tiago 4:23 diz assim: vocês cobiçam e nada têm, matam, sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras, nada têm porque não pedem. Esse que é a primeira dimensão que eu falei. É que tem oração eficaz e tem oração. Então nada tem porque não pede. Então tem sujeito que nada tem porque nem começou a pedir. Mas aí tem o que começou a pedir. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjardes em seus prazeres. Essa passagem é profunda, por quê? Porque o sentido aqui é um pouco ofensivo para o nosso coração. Talvez a gente não percebe isso na primeira leitura, mas o sentido aqui é o seguinte: é a esposa que pede para o marido dinheiro para sair com seus amantes, esbanjardes nos seus prazeres. Esse é o sentido. Ou seja, é quando você pede algo para Deus que vai te afastar de Deus. Algumas vezes, a melhor coisa que Deus pode fazer é não nos dar o que nós estamos pedindo, porque aquilo vai nos matar. Então, às vezes, você está orando e não está recebendo resposta. Você pode reajustar tudo que for na sua vida. Se você não reajustar o próprio pedido em si e conformar ele ao reino de Deus, não espere que ele vai ser atendido. Por que você está orando, pelo que você está orando, se é que você está orando? Seus motivos são puros? A pessoa pode orar, por exemplo, por mais unção no ministério, mas o pensamento dela não é honrar Jesus no ministério, mas é algo relacionado com ego, fama, ser conhecido, ter um lugar ao sol. A gente pode orar por mais finanças para a obra, mas lá no fundo, a gente quer conforto para a nossa vida. Nós precisamos de motivos puros quando nós oramos. Oitava dimensão, ousadia confiante. Hebreus 4,16 diz assim: assim, aproximemo-nos com toda confiança. Essa palavra que em grego é ousadia, e esse termo ousadia, ele significa que eu tenho coragem para falar abertamente. Assim, aproximemo-nos com toda confiança do trono da graça. Essa expressão, trono da graça, ela vem diretamente do Antigo Testamento, onde nós tínhamos o propiciatório. E é como se ele estivesse dizendo: vocês estão se aproximando da arca, vocês estão se aproximando do propiciatório. Mas o que ele está falando aqui, além disso, vocês estão se aproximando da realidade que a arca representava, o próprio trono de Deus. Então, quando nós oramos, gente, para pensar nisso um segundo. Já parou para pensar? Se você conhecesse o presidente Bolsonaro, eu estava tão louco com o negócio dos meus filhos, que eu tenho uns amigos aí que são meio, estão lá em Brasília, estão lá nos lugares importantes lá. Eu falei, no meio do caminho, eu falei para a mulher: eu vou ligar para o Bolsonaro ou para a Damares. Eu tenho um amigo que trabalha com a Damares e outro que trabalha bem próximo dele, lá do Bolsonaro. Eu falei, eu vou ligar para o Bolsonaro vai vir aqui em Montemor. Olha a minha ideia, mas eu não sei, eu estava com tanta raiva. Eu falei, não, vou ligar pelo menos para o Dallagnol. Não sei, o Dallagnol vem na cabeça na hora. Sei lá, vou fazer a lava-jato das crianças agora. Não sei, eu estava com raiva. A Carol falou, meu bem, eu sei que a gente está mal agora. Eu estava com raiva. Ela falou assim, meu bem, eu sei que a gente está mal, mas só pausa para falar uma coisa. Um dia eu vou contar uma piada sobre isso que você está falando. Agora eu não vou fazer piada, mas um dia. Então eu já estou contando agora para pular na frente dela. Se um dia ela fizer isso para você. Já pensou se o Bolsonaro ouvisse minha ligação? Se o Bolsonaro ouvisse... Já pensou se eu pudesse chegar lá em Brasília, no gabinete dele, falar, Bolsonaro, eu estou com um problema, e ele, tem autoridade de presidente, não ia ser bom?
mas eu posso entrar diante do prefeito das galáxias. A gente não crê que Deus é quem é e que pode fazer o que pode fazer. Os pastores estão tudo aí, não estou falando daqui, mas por aí, no mundo, querendo que o conselho de pastores fique alinhadinho com a prefeitura da cidade e vai orar no gabinete do prefeito, mas no fim das contas tem muita gente que não está querendo simplesmente abençoar a prefeitura da cidade. Eles querem o favor dos governantes. É um favor muito pequeno. Comparecer perante o prefeito da cidade. Eu compareço perante o trono da graça. Gente, a gente pensa que o Donald Trump é uma pessoa que tem autoridade, que pode fazer muita coisa. Mas na verdade, uma velhinha de coquinho, lá na favela, ajoelhada do lado da cama, meia-noite, diante do trono, é muito mais poderosa que o Donald Trump. Porque ela é amiga e trabalha para alguém que tem muito mais autoridade. Sei que parece bonitinho, mas não é bonitinho. É real. É fato. Não é para te emocionar, é para você orar. Nós podemos mudar o mundo ao nosso redor. Não porque alguém colocou uma... Deixa eu falar isso. Já pensou que os crentes ficam orando por perseguição? Como é que os crentes oram pelas igrejas perseguidas? Oh Deus, não é todas as igrejas, mas em vários lugares. Muda as leis desse país, que eles tenham liberdade de te cultuar. Como é que eles oravam em Atos? Bom, como exatamente eu não sei. Mas eu sei que a oração era assim. O anjo ia lá, abria a prisão e o Pedro saía. Não importa se Roma está querendo ou não que eles preguem. Vai abrir a cadeia e vai sair. É ponto final. Não estou esperando que o governo do mundo mude. O reino de Deus é maior. Eu vou orar. Deus vai suplantar a obra do inimigo. Ponto final. Entende? Entende? Oh, os irmãos estão sendo perseguidos. Beleza. Jesus envia um anjo lá agora. Entende? A gente às vezes está querendo comparecer perante os tronos humanos, quando nós temos o trono da graça. Pode tudo ser alterado pela oração. Mas nós precisamos entrar com ousadia, com confiança. E quando ele fala isso, o que ele está dizendo é porque o Santo dos Santos, como Matt Redman escreveu naquela canção, é o lugar que os anjos temem ir. Se os anjos temem estar diante do trono, certamente a gente também deveria temer. Esse é o sentido que... Porque ele está falando com confiança, tipo assim, vai que ele não vai te matar. Porque você tem tantas histórias no Antigo Testamento, de pessoas morrendo entrando na presença de Deus. Ele está dizendo assim, o sangue de Jesus está sobre você. Comparece perante o trono, porque Deus vai responder. Seja ousado e pede para Ele mudar o que tiver que mudar ao seu redor. A nona dimensão é o perdão. Mateus 6, versículo 14 e 15 diz assim, e só para você entender, Mateus 6, 14, eu sei que é difícil de entender, mas vem depois do 13. Ele está falando do Pai Nosso. Então, é o ensino de Jesus sobre oração, e aqui ele conclui o ensino sobre oração, dizendo assim, seu Pai Celestial vos perdoará, se perdoarmos aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Aqui ele está falando de salvação. Mas a questão é, se você ora, mas o seu coração, enquanto você ora, não tem perdoado pessoas que você precisa perdoar, sua oração não vai ser eficaz.
10ª e última dimensão, concordância. Mateus 18:19 diz: também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Concordância, a palavra concórdia, concordar, é concórdia, mesma córdia, mesmo coração. Nós precisamos nos conectar coração com coração enquanto oramos. Ou seja, quando nós oramos coletivamente, nós precisamos nos conectar. Eu já fui em reunião de oração que todo mundo ora ao mesmo tempo. Eu acho legal. É tipo assim, é um devocional individual de uma multidão no mesmo lugar. Sim, porque não está ninguém se ouvindo. Se eu não estou ouvindo o outro, como que eu estou concordando com o outro? Não estou concordando. Se eu não estou concordando, nós não estamos orando junto. Nós estamos orando individualmente no mesmo lugar. Não, é uma oração coletiva. É claro que existem momentos onde nós levantamos um clamor coletivo. Ou seja, alguém diz: irmãos, nós vamos orar por tal situação. E todo mundo começa a levantar a voz ao mesmo tempo por aquela situação. Amém? Mas muita vigília que eu fui não era isso não. É Pai, em nome de Jesus. Tarará. Aí o cara está orando: Deus abençoa minha avó. O outro falando: Pai, envia avivamento. O outro diz: Deus, me dá um carro. Eu digo: meu Deus, dava para ter ficado em casa. Não faz diferença nenhuma. E assim, no Rio Grande do Sul, no monte, no inverno, é frio. E tinha igreja que não deixava nós usar touca de lã, porque o homem não pode orar da cabeça. Também tinha isso. A cabeça coberta. Nossa, isso no inverno frio. Oração concórdia. Primeiro, escuta, ouve o que o outro está orando. Às vezes, uma pergunta que você está fazendo para Deus, Deus responde na oração do irmão. Mas se você não tem ouvido para ouvir, se você não inclina, e tem gente que até sabe disso, que tem que orar, né? Oração de concordância. Oração de concordância. A gente que acha que oração de concordância é dizer amém quando o irmão ora, né? Aí eu estou tentando ensinar isso para os meus filhos. Aí eu começo: Pai, em nome de Jesus. Amém! Não, peraí, calma, eu não terminei a frase. Não fala amém, não, amém! Calma, eu não. Como você vai dizer amém para uma parada que, tipo, eu não terminei, você não sabe o que eu estou orando. Vai que eu digo: Pai, em nome de Jesus, eu louvo Hitler. Jesus já mandou um amém no início, né? Não pode. Não pode. Então, meus filhos, eles ficam assim: amém, amém. Eles não sabem por que eu estou orando, mas vão dizendo amém. Uma hora eles vão entender que não é assim que ora. O problema é que eles têm 7 anos de idade. Quer dizer, isso não é um problema. Eles têm 7 anos de idade. O problema é o irmão que está com 27, 37, 47, 97, está fazendo isso ainda. Aí fica meio ruim. Então, irmão, ouve o que a pessoa está dizendo e concorda. Aí, tem os irmãos modernos que oram: né? Lá na nossa comunidade, yes. A galera mais moderna, né? O antigo amém, glórias, não tem mais lá agora, é só a Deus ouve igual, né? Mas a questão é, você precisa ouvir o que a pessoa está falando e deixar aquilo entrar no seu coração, como se aquilo fosse a sua própria oração, e ter unidade, e então sim é concordância. Não é simplesmente, sabe, amém, amém, amém. Eu podia botar um gravador de tantos em tantos segundos, amém, 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 amém. Tranquilo, não precisamos de um papagaio falando amém. Precisamos de uma concordância de coração. Já fiquei em silêncio enquanto um outro irmão orava, mas no coração eu concordava e fluiu. Já fiquei em silêncio, já falei, mas no coração não estava concordando, mas porque ia pegar mal não falar amém, não fluiu. Então, concórdia. O coração tem que conectar. E
para encerrar, e quando o pastor fala aí sabe que é mentira, né? Para encerrar, Apocalipse 5, versículo 8 diz assim: quando o Cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos, os 24 anciãos, se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo. A Bíblia diz, irmãos, que diante do trono tem taças de ouro, tigelas de ouro, que seja, cheias de incenso, que são as orações dos santos. O que isso significa? Essas orações não são apenas as orações que estão sendo feitas agora. São as orações dos santos em toda a história. Ou seja, sua oração não é apenas eficaz para você receber um resultado agora. Porque algumas vezes nós estamos orando por coisas muito grandes e a gente não vai receber um resultado simplesmente agora. Às vezes nós estamos orando por coisas como o propósito eterno de Deus, a salvação de Israel, avivamento no Brasil. Talvez a gente não vai receber a resposta naquela hora. E não só isso. Talvez você morra e não veja a sua oração ser respondida. Só que ela vai continuar eficaz diante do trono. Porque a sua oração permanece diante do trono para sempre. Ou seja, mesmo que você seja promovido para a glória, suas orações continuam eficazes e vão ser respondidas. Se sua geração não viu, a geração futura vai ver. E se preciso for, Jesus, quando voltar, atende ela para você, quando Ele voltar no novo céu e nova terra. Quando Ele estabelecer o reino dEle, você vai receber essa oração. Não sei como é que é. Eu só sei de uma coisa. Que diante do trono, as orações de Paulo ainda estão valendo. As orações de Elias ainda estão valendo. As orações de Enoque ainda estão valendo. As orações de um irmãozinho que você conheceu no início da sua conversão, já não está mais aqui, estão valendo. As orações de vários santos na história continuam valendo. Consegue imaginar isso? As orações dos morávios continuam valendo diante do trono. Você consegue sentir a realidade de como a oração é eficaz? Ela não é só eficaz agora, ela é eficaz para sempre. Portanto, Deus deu para a igreja esse ministério da oração. E Deus nos deu uma posição que nós devemos tomar para ter uma oração eficaz. Que possamos fazer isso em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé? Quero pedir para os músicos virem aqui. Eu quero te desafiar nesse momento a você trazer ao seu coração um motivo de oração bem objetivo. Ou seja, uma coisa bem concreta, que você vai saber se você foi respondido ou não. Que você traga à sua mente isso agora. Pode ser uma cura física, pode ser alguma bênção, alguma coisa externa, alguma coisa que não é só comunhão com Jesus, ok? Eu quero que você traga isso à sua mente agora. Porque talvez você deixou de orar por algumas coisas na sua vida, simplesmente por preguiça, ou porque você não foi atendido e desistiu. E eu quero te incentivar a voltar a orar por essas coisas. Mas ao mesmo tempo eu quero te incentivar a perguntar para Jesus: Jesus, dessas 10 dimensões aí que o irmão falou, tem alguma coisa na minha vida que o Senhor quer mexer? Eu te garanto, irmão, que quando Deus não responde uma oração, é porque Ele está trabalhando em nós para nos tornar um vaso adequado para receber essa resposta. Onde será que Deus está trabalhando na sua vida? Onde será que Deus está movendo na sua vida para fazer de você um vaso adequado para essa resposta? Traga esses motivos agora. Pai, em nome de Jesus,
Eu agradeço por essa congregação. Eu quero pedir que o Teu Espírito agora traga esses motivos de oração. Traga, Senhor, esses motivos que talvez a gente nem está mais orando. Talvez por pessoas que estão longe, parentes, amigos. Talvez circunstâncias materiais. Senhor, eu peço a Ti em nome de Jesus, que o Senhor traga a nossa memória agora, Espírito de Deus. Nós queremos receber respostas dessas orações. Senhor, nós queremos nos posicionar como Elias, que mesmo que ele era um homem frágil, sujeito a fraquezas como nós, ele orou e ele recebeu respostas tremendas. Abriu e fechou o céu. Eu sinto de dizer algo para você que eu estava refletindo em casa. Você não precisa de uma grande fé. Você só precisa de fé. Talvez a sua fé não é grande. Jesus falou de uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E que essa fé, que significa muito pequena, pode mover montes. A grandeza não está na sua fé. A grandeza está em a quem você está orando. Deus pode sim fazer sua fé crescer, mas ainda com fé pequena, grandes coisas podem acontecer. E se você não crê, ore dessa forma: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Senhor, eu oro pela vida de oração de cada um dos irmãos aqui agora. Faça aumentar a fé aqui nesse ambiente. Faça aumentar a fé em cada coração. Faça aumentar a fé em cada coração. Fé para mover montanhas. Fé para orar por milagres. Fé para sacudir nações em oração. Fé para orar por avivamento. Deixa o Espírito Santo vir sobre você nesse momento, gerando tudo aquilo que é necessário no seu interior para a oração eficaz. Se abre para Ele. Vamos lá.